Vocês se sentem velhos? Diz aí, pessoal. Uma boa pergunta, né? A nossa população brasileira tem muitas pessoas com uma certa idade, uma idade avançada, né? Mas normalmente eu costumo falar que a nossa idade não está num. Aliás, a nossa. Se sentir velho ou se sentir novo não está na identidade, mas sim na cabeça, na mentalidade das pessoas. Existem muitas jovens que são extremamente velhos e tem muitos pessoas idosas que são têm um espírito jovem, né? Então é muito relativo essa situação de idade e se sentir velho ou se sentir jovem. E o objetivo desse conteúdo, há muito tempo eu já estava pretendendo fazer esse tipo de conteúdo, porque a gente, em meio às conversas com os meus amigos, a gente vira e mexe, surge esse questionamento, essa situação de idade, né? De como a gente se sente com a idade que nós estamos no momento. E, e eu resolvi fazer um conteúdo baseado nesse sentido, pessoal. Como chegar, né, aos 50 anos forte e saudáveis. Às vezes as pessoas conversam comigo assim e as pessoas às vezes não acreditam, pessoal, quando eu falo a minha idade, que eu tenho 50 anos. Enfim, gente, cheguei a 50 anos. Parece pouca coisa, né, gente? Mas se você analisar, é meio século. E você olhando, né, dessa forma, parece ser muito mais anos, né? Ó, meio século eu cheguei, né? E graças a Deus me sinto cada vez mais jovem, mais forte. Às vezes até mais forte de quando eu era, de repente, quando eu tinha abaixo dos 40 anos. Eu não sinto, sinceramente, eu não me sinto com 50 anos, pessoal. Às vezes eu até brinco com a minha filha, às vezes eu brincando com ela assim, eu pareço mais criança do que ela, entendeu? Em algumas cadeiras, porque assim, né, gente, é algo de dentro, né? É genuíno. O meu espírito é jovem. O que eu posso fazer? Eu sou assim, entendeu? Então, para que levar a vida de uma forma tão séria, tão pesada, né? Não, então vamos levar a vida de uma forma mais leve. Eu creio que às vezes isso aí, se é para falar de segredo, então acho que isso deve ser um dos meus segredos, né? De ter o espírito bem jovem, de não ficar preocupado assim, fazendo com que a minha vida se torne cada vez muito pesada com os problemas, com as dificuldades. Então eu procuro deixar o fardo mais leve para mim, brincando realmente com a situação, com os problemas. E, e graças a Deus isso tem dado resultado e eu me sinto, sinceramente, cada vez mais jovem. E, e assim, né, pessoal? O que eu quero tocar nesse conteúdo, bater forte nesse conteúdo? Porque não existe milagre, né, pessoal? Às vezes as pessoas acham, ah, fulano tem esse corpo bonito, é uma pessoa bonita, uma pessoa que chama atenção, ah, mas porque ela já nasceu dessa forma. Gente, e as pessoas não imaginam o quanto nós trabalhamos para que a gente tenha um corpo em forma, um corpo saudável, com shape, né? As pessoas não imaginam que às vezes a gente abre mão de muitas coisas, de baladas, às vezes de uns momentos de prazer, às vezes de beber, né? De se entupir de doces, né?
ficar noites em claros, assim, em prol da nossa saúde, que é um tijolinho que a gente está construindo a longo prazo, para quando, evidentemente, você chegar, de repente, na minha idade, você ter essa mesma sensação que eu, de não ter 50 anos realmente no RG, mas não se sentir realmente com 50 anos. Né? Então, mas para isso, é uma construção que você precisa fazer, dia após dia. E às vezes as pessoas não estão dispostas a esse desconforto, porque é desconfortável no começo. Mas depois, quando você engrena, quando você começa a adquirir alguns hábitos, você vai ver que é uma coisa natural. Natural. Né? Que do simples hábito, de repente você fala assim, poxa, eu estou com vontade de tomar uma Coca-Cola. Aí você vai, ao invés de no mercado comprar uma garrafa de Coca-Cola, você pega uma garrafa de 2 litros de água mineral, né? Então, parece que é uma coisa chata, gente, mas você vai adquirindo esse hábito, você vai ver, porque é para a sua saúde, né? E a longo prazo, a sua saúde vai agradecer, o seu corpo vai agradecer, a sua mente vai agradecer, né? Então, é isso. As pessoas acham que tudo isso cai do céu, que não tem sacrifício. Mas eu estou aqui com esse conteúdo para passar para vocês que vocês estão redondamente enganados. Vocês têm que construir algo na vida de vocês. Não é algo assim que vem e cai do céu, não. Precisa haver sacrifício, precisa abrir mão de muitas coisas, tá bom, gente? E aí, Matheus, e quais são os seus hábitos que fez com que você chegasse ao resultado que você tem hoje no seu corpo, na sua mentalidade, com os seus 50 anos? Gente, não existe segredo, são coisas simples, hábitos simples, né? E coisas que dá para você construir a partir de hoje, dá para você inserir na sua vida a partir de hoje. O que é importante? Porque eu vou passar para vocês alguns exemplos, mas é muitas coisas de hábitos que eu adquiri na minha vida. E aí, mas é importante você iniciar com simples hábitos primeiramente. E aí depois você vai adquirindo outros hábitos, né? Então, o hábito, por exemplo, de você cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, cuidar da sua saúde de uma forma geral, do seu corpo, fazendo uma atividade física, procurando trabalhar em algo que você goste de fazer, procurar ter hábitos de fazer meditações, orações, hábitos de beber bastante água, hábitos de não falar mal da vida das pessoas, hábito de sempre procurar tirar o lado bom das pessoas, elogiar as pessoas. Então, eu dei alguns exemplos aqui. E se você simplesmente pegar um desses hábitos aí e você começar a colocar em prática na sua vida, você já vai ter resultados. E aí, você adquiriu esse novo hábito, você vai procurar introduzir um outro hábito e aí vai. Aí começa a se tornar um círculo vicioso para o lado bom e você vai ter o resultado. A médio ou a longo prazo você vai ter o resultado. E pode ter certeza que o resultado vai ser extraordinário, porque é uma semente que você está plantando, é algo que você está fazendo por você, para o seu corpo. E não tem por que não ter resultado. Entendeu, gente? E segredo, não existe segredo. Não existe. Se vocês querem, então os segredos estão nisso, mas não é segredo. Eu falo para todas as pessoas. A questão é que as pessoas elas não estão dispostas a realmente abrir mão de alguns prazeres da vida momentâneos que
evidentemente vai prejudicar a saúde dela, saúde física e saúde mental. Só que as pessoas não têm essa disposição, né, de abrir mão desses prazeres. E aí como que ela vai ter o resultado? É lógico, daí ela vai chegar a uma idade, por exemplo, aos 50 anos de idade, com uma idade, assim, com uma sensação de que ela tem 80, 90 anos, de repente entrevado numa cama, não conseguir caminhar, entendeu? Não conseguir mais trabalhar, fazer suas atividades, entendeu? Então, o intuito desse conteúdo é que para você chegue numa idade, por exemplo, eu vou colocar essa idade-chave porque é a minha idade, 50 anos, da forma mais saudável possível. E é possível você chegar nesse ponto. Assim como eu cheguei, como eu não sou melhor que ninguém, então vocês podem chegar também, ou até melhor que eu, né? E aí eu falo com pessoas, com certeza, meu público tem pessoas que têm mais de 50 anos, tem jovens de 20, 30 anos, tem pessoas que estão longe de chegar aos 50 anos ainda. Então, é mais importante para vocês jovens, então, começar a plantar essa sementinha hoje. Porque quando você chegar lá, 50 anos, vocês vão lembrar desse conteúdo e vocês se reeducou, né? Fez uma readaptação na sua vida e melhorou várias áreas, vários hábitos na sua vida para você chegar com 50 anos de uma forma saudável, né? E não existe, como eu falei para vocês, não existe segredo, pessoal. Então, estou falando para todos os públicos, público de jovens, adultos e idosos. É importante vocês adquirir esses novos hábitos que a gente está colocando nesse conteúdo e procurar colocar em prática esse conteúdo, pessoal. Porque não adianta teoria. Teoria é maravilhoso, é muito bonito, né, teoria. Mas os resultados a gente vai obter com a prática. Dia a dia, praticando. Indo na academia, fazendo atividade física, procurando cuidar da sua alimentação, procurando cuidar do seu sono. Então, é importante a partir de hoje você ter essa consciência. Não importa a idade que você tenha hoje. E nunca é tarde para recomeçar algo. E a sua saúde vai agradecer, o seu corpo vai agradecer. E você vai ver, num determinado momento, a longo prazo, quando você chegar a uma determinada idade, você vai olhar para trás e você vai falar assim, puxa, valeu a pena eu ter tomado aquela decisão de cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mentalidade. Entendeu? Então, pessoal, é importante você ter essa visão, né? O objetivo desse conteúdo era especificamente isso, era trazer de uma forma simples, de uma forma prática, pessoal, bem didática, para você usar esses hábitos, esses ensinamentos, colocar na sua vida. E resultado, pode ter certeza, como eu falei para vocês, vai ser extraordinário. Assim como eu obtive resultado na minha vida, vocês vão ter resultado também na vida de vocês. Tá bom? Então, basicamente o conteúdo era nesse sentido, pessoal. E vamos chegar aqui no momento chave desse conteúdo, que é o nosso momento de reflexão. Como todos os conteúdos nós fazemos, nosso conteúdo de reflexão, que é tão importante quanto o conteúdo em si, que faz parte desse conteúdo, a reflexão. Porque é o momento, gente, a gente abrir os nossos olhos para algo determinado, coisas que de repente a gente está passando, acontecendo na nossa vida e a gente está deixando passar assim de uma forma despercebida. E sendo que é só um detalhe de repente que você pode mudar, que você vai mudar a história da sua vida, a história, você mudando a história da sua vida, você vai passar também a ter condições de ajudar a mudar a história das pessoas que estão em sua volta. Então o objetivo era esse. Então, um momento de reflexão. Como você pretende chegar aos 50 anos? Falando para vocês, jovens agora,
que ainda não têm os 50 anos. Tem pessoas que estão próximas dos 50 anos e pessoas que estão muito longe. E aí faz essa reflexão. Como que você pretende chegar aos 50 anos? Forte e saudável ou fraco e doente? A decisão é sua. Não adianta você ficar culpando as pessoas, a genética aí, entendeu? Ah, o responsável é meu pai, minha mãe. Não, gente. Ah, é o país. Não. A decisão é sua. Como que você quer chegar aos 50 anos? Se a sua opção é você quer chegar fraco, doente, eu acho quase impossível as pessoas querer isso, mas tudo bem, né? Às vezes as pessoas elas não relatam isso verbalmente, né? Mas só que com as atitudes dela, a gente sabe que está levando a isso, a esse ponto, para esse buraco, de ser uma pessoa fraca e doente. Eu creio que não é a melhor decisão, mas cabe a vocês decidir. E se vocês pretendem chegar aos 50 anos forte e saudável, então a gente vai passar agora como se fosse uma cartilha, gente, de uma forma bem resumida, assim, para ficar bem, não ficar um conteúdo tão alongado, de exemplos, exercícios que você pode fazer, hábitos que você pode introduzir na sua vida a partir de hoje, para que você chegue realmente nos 50 anos de uma pessoa forte mentalmente, forte fisicamente e saudável mentalmente e saudável fisicamente também. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, pegue um papel e anota, gente. Primeiramente, tá? Eu vou colocar aqui, mas não está classificado, gente, o que é principal, o que é primeiro, o que é último, não. Só coloque. Primeiramente, o que eu vou lembrando aqui, eu vou colocando e vocês marquem no papel. Primeiramente, gente, que é uma coisa primordial, as pessoas não se atentam para isso, e toda a nossa vida, a nossa jornada no dia se inicia assim. Ou seja, uma noite de sono bem dormida, gente. Um sono bem de qualidade. E quando eu falo de sono de qualidade, é assim, pessoal. É você deitar a cabeça no travesseiro e dormir, gente. Não ficar virando de um lado para o outro e não conseguir dormir. É você dormir mesmo, assim, dar aquele sono gostoso mesmo, que você apaga realmente. Que aí você dá tempo para o corpo descansar, as fibras se reconstituir, entendeu? E você acordar cheio de energia no dia seguinte. E geralmente a média, né, que os especialistas orientam é de 7 a 8 horas por noite. Isso seria o ideal para você ter uma noite de sono satisfatória, uma noite de sono assim boa, digamos assim. Então, importante, cuidar do seu sono. E aí vocês analisam como que está a qualidade do seu sono. Você precisa saber. E aí você seja sincero com você e aí você melhore nessa situação. Se você dorme menos horas, então procure dormir a quantidade adequada, pessoal. Se você vai deitar e vai com aquele monte de preocupação, gente, não adianta, vai interferir no seu sono, você vai ter dificuldade no seu sono. E uma outra coisa, um outro item, é você cuidar da sua alimentação. E cuidar da alimentação não é só simplesmente você só ingerir, lógico, produtos naturais, evidentemente, beber bastante água, mas também, gente, não se empanzinar, se entupir de comida e logo seguinte já for dormir, e comer comida de péssima qualidade, porque isso vai interferir também no seu sono. Então, é importante para que não interfira no seu sono, você se alimente de uma forma adequada, uma porção adequada para você não ficar tão pesado e com alimentos saudáveis, alimentos de qualidade para que você tenha realmente uma noite de sono agradável.
Próximo hábito também é fazer uma atividade física, gente. É importantíssimo vocês introduzir isso na rotina de vocês. Fazer uma atividade física. Sei lá, pessoal, será uma caminhada, uma corrida, uma academia, uma luta qualquer, boxe, karatê, sei lá, judô, não importa. O importante é você colocar o seu corpo em movimento. Entendeu? Então, é importante, gente. A partir de hoje, eu sei que vai ser, quando você for iniciar um desses hábitos, vai ser desconfortável para vocês. Só que assim, no começo vai ter o desconforto, mas a médio e a longo prazo, vocês vão ver o resultado. Por exemplo, você começar a fazer uma atividade física regular, já vai interferir no seu sono, porque você vai ter uma noite de sono extraordinária se você vai para academia e faz um treino assim satisfatório, um treino ideal, entendeu? E automaticamente você fazendo esses hábitos, você vai começar a cuidar da sua alimentação, porque para você ter uma resistência para fazer uma atividade física, seja ela qual for, você precisa ingerir alimentos de qualidade, porque se você colocar alimentos de péssima qualidade, vai interferir no seu desempenho físico, na sua atividade física. Então, olha para você ver que um simples hábitos de você iniciar uma atividade física já vai desencadear outros hábitos no sono, por exemplo, e na alimentação. Então, eu dei só esses 3 exemplos, porque senão o vídeo, pessoal, vai ficar muito longo. Mas se vocês pegarem esses 3 únicos exemplos aí que eu dei, tem outros exemplos, mas se você pegar esses únicos 3 exemplos, vocês e procurar colocar na vida de vocês, vocês vão ter o resultado a médio e a longo prazo. E quando você chegar a uma determinada idade, você vai ver que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Tá bom, gente? Então, assim, tem outros hábitos também, por exemplo, você diminuir as redes sociais, diminuir um pouquinho a internet, falar menos da vida das pessoas, procurar elogiar as pessoas, procurar compreender as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, entendeu, pessoal? Então, e aí você vai construir uma vida saudável, uma mentalidade saudável, uma mentalidade forte. E, consequentemente, isso vai trazer um benefício extraordinário para a sua saúde física e mental, e automaticamente as pessoas que estão à sua volta vão orbitar nesse sentido. Elas vão querer entender qual que é o seu segredo, assim como as pessoas me procuram para falar disso. E aí eu resolvi fazer esse conteúdo baseado nisso, né? Que não existe muito segredo, milagre. Às vezes as pessoas não estão dispostas, né, a arregaçar as mangas e fazer o que eu faço. E aí não adianta, entendeu? Então não existe milagre, tá bom, gente? É tijolinho por tijolinho. A partir de hoje, inicie um hábito bom, extraordinário na sua vida, para que você tenha uma vida também extraordinária. Tá bom, gente? Então, para vocês verem como é importante esse conteúdo, pessoal. Conteúdo bacana, conteúdo que vai impactar a vida de muitas pessoas, de pessoas que hoje, neste momento, que estão vendo esse conteúdo, pessoas deprimidas, pessoas com obesidade, pessoas magras demais. E esse conteúdo veio a calhar aqui para ajudar essas pessoas. Mas, gente, para que esse conteúdo chegue para essas pessoas, atinja um maior número de pessoas, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda dos amigos, de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse conteúdo para que o YouTube distribua esse conteúdo para as demais pessoas, para as pessoas que desejam ter essa mudança, essa transformação na vida delas. Entendeu, gente? E é uma semente, como eu sempre falo, é uma semente ótima que vocês estão plantando e o resultado vai ser extraordinário. Não só na sua vida, mas na vida das demais pessoas, gente. E é importante, né? Você imagina você poder estender a mão para o próximo, a mão para as pessoas e fazer com que essa pessoa tenha uma vida extraordinária. Não é gratificante? Não é prazeroso isso? Então é o mesmo prazer que eu sinto desenvolvendo esse conteúdo, porque eu creio que esse conteúdo vai ajudar milhares e milhares de pessoas, mas eu preciso da ajuda dos amigos.
Tá bom, gente? Então, faça comentários também na aba de comentários, sugestões também de conteúdo. Tá bom, gente? Assim como esse conteúdo aqui eu desenvolvi com vários comentários das pessoas que resolveram tocar nesse assunto e eu resolvi fazer basicamente conteúdo nesse sentido. E é para vocês verem que é importante essa troca de ideias, esse feedback, para que a gente melhore cada vez mais os nossos conteúdos, para que fique cada vez mais claros os conteúdos para as pessoas, para que as pessoas coloquem em prática esse conteúdo e tenham resultado extraordinário na vida delas. Tá bom, gente? Então, basicamente, o conteúdo era esse. Já alongamos um pouquinho esse conteúdo, mas é assim, a gente entra nesse flow e a gente quer falar porque a gente quer introduzir essas coisas extraordinárias que aconteceu na nossa vida, a gente quer passar para as demais pessoas. Então, vocês me perdoam, gente, mas na verdade era isso. Eu sinto muita vontade de ajudar as pessoas, de estender a mão para as pessoas, tá bom? Então, basicamente era isso, tá bom? Eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. Uma ótima semana a todos. Fique com Deus. Um beijo em todos aí. Semana que vem, com certeza, estaremos de volta com um conteúdo bem relevante para todos nós. Tá bom, gente? Fique com Deus e até semana que vem. Um abração.